Bom, primeiramente queria agradecer ao convite. Estou imensamente honrada de contribuir com esse projeto que é tão lindo. A gente precisa realmente pensar na política, pensar numa inclusão na política, porque se deixarmos as coisas acontecerem como estão acontecendo há muitos anos, não veremos mudança, não veremos renovação. Então, é uma imensa alegria vir fazer esse recorte, falar um pouco de mulher na política. Porque quando a gente fala de mulher na política, a gente está falando de renovação, considerando principalmente o histórico que a gente tem de subrepresentação da mulher na política. E aqui, quando a gente fala de subrepresentação da mulher na política, devemos estender também para grupos, como os grupos dos negros, que também estão subrepresentados, a comunidade LGBTI, os índios. Então, o nosso parlamento, que deveria, principalmente a Câmara dos Deputados, que tem por missão representar o povo, está muito mal representado. Porque nós temos lá homens, na maioria homens brancos, com uma idade acima de 50 anos, héteros e de uma classe social mais elevada. E a sociedade é totalmente distinta disso. Então, a gente precisa pensar muito em renovação. Hoje, o nosso recorte é mulher na política, mulher de uma forma geral, mas precisamos também pensar nas outras minorias, porque as minorias são maioria no nosso país. Aqui, eu trouxe um gráfico. Eu gosto muito de trabalhar com gráfico e com dados, porque isso realmente assusta. Assusta absurdamente quando a gente vê que nada está mudando, passando de ano em ano. Nós temos cotas? Temos. E tem gente, e aqui quero trazer para reflexão, quando falam assim, eu sou contra cotas. Eu acho que quem fala isso ainda não entendeu o sistema que estamos, né, a bolha que estamos vivendo em relação a isso. E eu disse isso com muita tranquilidade porque eu estive nessa bolha. Eu também fui contra cotas. Eu também achei que feminismo era coisa, né, era mimimi, era frescura. Quando eu era mais nova, e até estava conversando agora há pouco sobre isso, eu ingressei logo cedo, logo que eu me formei na política da OAB. Eu sempre gostei de política, me envolvia com política de estudantil, né? E me formei, mandei um e-mail para a OAB, para a Comissão de Direito Administrativo, que era a minha área principal antes de entrar no eleitoral. E, com a cara de pau, não conhecia ninguém, falei, quero participar da OAB. Fiquei surpresa, responderam o meu e-mail. E quem respondeu o meu e-mail era o presidente da comissão à época, meu amigo até hoje. E aí, quando... Fala, não, seja bem-vinda, né? Na época eu trabalhava no escritório de um professor da PUC e fui lá fazer parte da OAB. Quando eu entrei, levei diversos professores da PUC para fazerem parte da Comissão de Direito Administrativo, organizei um monte de evento, fiz um monte de atividades lá dentro. E a comissão, que estava pequena, sem muitas atividades, ela cresceu. E por isso que eu falo, o presidente da época é meu amigo até hoje, e ele é grato por isso até hoje. Ele falou assim, Karina, você criou a comissão, porque eu não estava conseguindo, eu não tinha os contatos que você tinha, eu não estava conseguindo desenvolver as atividades que eram necessárias para a advocacia, para a gente entregar o nosso serviço. E aí sempre tinha seminários, tudo corria muito bem, até que um belo dia, a presidente da Comissão da Mulher, isso foi em 2008 ou 10, agora acho que 2008. Perdão, 2010. Em 2010, ela me chamou, ela falou assim, Karina, eu queria que você me ajudasse a organizar um evento sobre mulher na política. Aí eu falei, claro, que ideia ótima, com certeza, vamos fazer. E ela falou assim, eu conversei com o presidente da Comissão de Direito Eleitoral, ele falou que isso é uma grande bobagem, que cota não serve para nada. E, na época, a cota era pior do que era hoje. Porque, na época, a lei de cotas não era obrigatória, era só para inglês ver. Apesar que hoje, pela facilidade dela ser fraudada, e a gente vai falar sobre as candidaturas laranjas, veremos também que não mudou muita coisa. E aí eu falei, não, vamos fazer.
Aí fiz a programação toda, colocamos várias mulheres de peso para falar sobre o tema e submetemos ao Departamento de Cultura e Eventos. E aí veio um indeferimento. Eu falei, ué, nunca foram... Fiz diversos eventos, nada foi indeferido. Aí fui conversar com a presidente da Comissão da Mulher. Ela falou, Karina, o problema é o seu nome. Eu falei, meu nome? É porque você está na coordenação e tem uma certa coisa que existe entre os homens, não digo todos, mas os que vivem nessa bolha que eu estou falando, que eu fiz parte, que chama camaradagem. Então, quando um amigo pede alguma coisa, ele tendo razão ou não, o outro atende. E aí o que aconteceu? O presidente da Comissão de Direito Eleitoral não... Na verdade, ele estava me dando cantadas e eu não dei bola, né? E aí ele tentou, de outra forma, me atingir, que foi através do boicote. Ele pediu para nada que eu fizesse passasse. Aí ela me contou isso. Aí eu falei, o que eu faço? E isso, ó, em 2010, faz bastante tempo. Se hoje eu tenho 20 anos, na época eu era muito mais nova. E aí eu falei, e agora, o que eu faço? Ela falou assim, vou fazer o seguinte, eu aconselho você a ir para uma outra instituição para desenvolver seus trabalhos. Vai para a Fiesp. Eu vou te indicar para Eliane Belfort. Ela é diretora lá do Comitê de Responsabilidade Social e ela vai te dar todo o espaço. E a Eliane, eu chamo ela de minha mãe feminista, porque ela que me abriu os olhos. Ela tirou aquele véu, né, porque eu achava que era tudo questão de competência. Não, se eu batalhar, se eu for atrás, eu vou conseguir. Será que eu iria conseguir? Estando nesse círculo, né, de vai lá, trabalha, mostra, aparece, vem alguém e corta. E aí, fui conhecer a Eliane. Aí a Eliane falou assim, Karina, eu contei toda a história para ela, eu falei, não sei o que está acontecendo, eu sempre tentei mostrar trabalho, sempre tentei, né? Enfim, não fiz nada de errado. Ela falou assim, isso é machismo. Eu falei, imagina, machismo? Não é machismo. Aí ela me contou que era feminismo, que era machismo, como funcionava. Porque a gente tem a sociedade, ela ensina, tanto para o homem quanto mulher, que o feminismo é o contrário do machismo. Então, se a gente não gosta do machismo, porque o machismo é aquele que faz a mulher apanhar, o machismo é aquele que mata a mulher, né? O machismo é aquele que faz a mulher ter um salário abaixo do homem, que ela tem dificuldade para ter promoção. Então, quando fala em feminismo, você fala assim, eu não gosto de machismo, eu não gosto de feminismo. Mas aí a gente aprende que não é o contrário. É outro conceito. Feminismo é permitir que mulheres e homens tenham as mesmas oportunidades. É não permitir que um amigo chegue para outro amigo e fale assim, olha, não gosto dela, seja por qual motivo for, não deixe ela aparecer. E que deixe, aí sim, que as pessoas cresçam por mérito. O mérito é extremamente importante. Não é porque eu sou mulher que eu tenho que estar à frente de um projeto. Não, eu tenho que ter um mérito também. Mas eu tenho que ter a mesma oportunidade que o homem. Claro que, como a sociedade ela é extremamente desigual na representatividade numérica, e aí eu faço um parênteses, a gente tem que pensar também na igualdade numérica, não só na qualidade. E por que isso? Porque quando as nossas meninas... Quem nunca ouviu isso em casa, né? As meninas, há um tempo atrás, o que você quer ser quando crescer? Enfermeira, professora, dona de casa, mãe. Quando a gente coloca a mulher no poder, uma mulher presidente da República, uma mulher presidente de uma empresa multinacional, uma mulher, né, mulheres no parlamento, a gente não vê aquela foto, né, que só tem homem lá, as mulheres são... né, eleitas são menos de 10% na Câmara dos Deputados. Teve um aumento por conta de homem que saiu para assumir ministério, né? Mas quando a gente vê isso e as nossas meninas veem essa situação, elas falam, ali não é lugar para mim. Então, o que eu vou ser? Vou ser enfermeira, dona de casa, professora, vou ficar num ambiente que é meu. O meu ambiente, por exemplo, a advocacia é extremamente machista.
A maioria é homem. Tem muita mulher, mas na frente, nos tribunais, eu falo porque aqui no TRE, se tiver 3 mulheres que sustentam lá com alguma frequência no TRE de São Paulo, é muito. Muito. Então, a advocacia é extremamente machista. E eu escolhi a advocacia política. Né? Juntei as duas coisas e falei, é aqui que eu quero trabalhar. Então, sem dúvida nenhuma, ainda sofro algumas resistências. Né? Obviamente, vou conversar com uma pessoa que não me conhece da política, ele não dá a mesma atenção que dá para um homem. Né? Quando eu comecei a advogar com direito administrativo, ainda não era nem o eleitoral, eu fazia viagens, assim, visitando prefeituras, câmaras municipais, apresentando meu trabalho. Às vezes chegava a fazer 6 cidades num dia. E eu percebi que eles adoravam tomar café comigo. Adoravam, mas na hora de contratar, contratava um outro até menos qualificado. Mas era homem, tinha mais idade. E isso me deixava, assim, muito triste. O bom é que minha tristeza é aquela tristeza, assim, de uma noite. No dia seguinte, eu falo, agora eu vou fazer diferente, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Teve uma vez que eu falei assim, nem que eu contrate um senhor de idade para ir do meu lado nas reuniões, para figurar, para eu conseguir fechar contrato. Graças a Deus não precisei chegar tanto, mas para a gente ver como o sistema é complicado. E quando a gente fala, não tem machismo, não precisamos de cota, feminismo é mimimi, não é isso. Vamos dar oportunidade para que as mulheres estejam fora de casa, porque dentro de casa, obviamente, que acaba sendo o nosso espaço. Eu sou casada, casei 2 vezes já. Meu primeiro casamento foi um pouquinho difícil. Eu limpava, eu cozinhava, tanto que não durou muito. Eu vi que... Eu apesar de ter conhecido o feminismo relativamente tarde, eu acho que desde criança eu já era feminista, porque minha mãe falava assim, vai lavar louça. Aí eu falava assim, eu já lavei hoje, eu já lavei ontem, por que hoje não é meu irmão? Não, seu irmão não pode lavar louça. Né? Ele vai estar brincando, ele está jogando bola, está na rua. E aí eu falei, tá bom, então ninguém lava a louça. Claro que assim, sobrou para minha mãe, mas a machista era ela, minha mãe mudou. Graças a Deus, meu pai também. Mas eu vivi também nisso dentro de casa e fui descobrir depois. Então, acho que dentro de mim já tinha uma feminista, mas declarada só há pouco menos de 8 anos, né? Tem 8 anos aí que eu renasci. Então, eu gosto só de fazer esse parêntese para falar assim, para a gente não ouvir o termo cota, feminismo com preconceito. Porque a gente pode estar vivendo numa bolha. Eu acredito que eu vivi nessa bolha e não sabia. Aqui, o que eu quero trazer para vocês? Que, apesar das cotas, nada muda. E nada muda por quê? Porque, primeiro, as cotas, elas eram bonitinhas para a gente mostrar, né? Olha, o Brasil, ele apoia. Até porque tem os outros países, eles trabalham bastante essa questão da igualdade da mulher. Na Argentina, por exemplo, a gente tem 40%, eu não sei se é 48%, mas uma representatividade grande de mulheres no parlamento. Então, como conseguiu isso? Foi a mulher se empoderando sozinha? Não, foi através de cota. Se a gente não trabalha com cotas, até tirar essa visão preconceituosa que o lugar de mulher é na cozinha, a gente vai ter esse retrato. Então, por isso que eu sou defensora da cota, porque sem cotas, e tem um estudo que vai aparecer aí também com um pesquisador do IBGE, que ele falou que vai demorar 252 anos para ter igualdade no Brasil se não tivermos cotas. Então, aqui, em 98, 10% de deputadas estaduais e distritais. 2002, 12, 2006, 11, 2010, 13, 2014, 11. 2000, vereadoras, 12, 12, 12, 13, 13. Prefeitos. Aí no executivo fica difícil, não tem cota no executivo, até porque é difícil, né? Eu tenho um candidato a presidente da República. Como que a gente põe cota se é um cargo? Mas se a gente empodera as mulheres no parlamento, elas conseguem fôlego para chegar
acima. Então, é importante a gente trabalhar com o parlamento. No executivo vai ser mais difícil. Olha quantas prefeitas foram eleitas em 2012, 11%. Né? E em 2016, continua 11%. Os homens dominam a política também nas prefeituras. Eu lancei um movimento agora que está fazendo um barulho enorme no meio jurídico, que chama Igual ao OAB, a Ordem Incluir. Qual que foi a ideia? Na verdade, foram amigas minhas do Piauí que tiveram essa ideia, só que para fazer lá no Piauí. Eu falei, não, vamos levar isso para o Brasil todo. E a gente fez um lançamento em São Paulo, foi um sucesso. E qual que é a ideia? E na OAB é diferente das eleições gerais. Então, na OAB é uma lista fechada, que é divulgada, né? Lista fechada na formação, não de ser secreta. Ela é fechada, mas pública, com os nomes. E aí as pessoas escolhem uma das chapas. Tem 4 chapas, eu escolho aqui 80 nomes, 80 nomes. E o que a gente está pleiteando? Olha, se é tão fácil ter representatividade com essa lista, tem 48% de advogadas inscritas pagando anuidade. Só que a gente paga a conta e não está no poder. Quem cuida do nosso dinheiro são eles. Né? Porque tem uma cota de 30% na OAB, mas eles colocam as mulheres como conselheiras suplentes, ou seja, não são nada. Então, o que a gente pleiteou? A gente quer 50% das chapas. Não é 50% dos cargos de suplente, que a gente quer 50% de todos os cargos, inclusive de diretoria e das comissões. Quando a gente lançou isso... Você estava lá, Bruna, não estava? Estou lembrando do seu rosto. Quando a gente lançou isso, teve gente que falou assim, vocês são loucas. Vocês são loucas. 50% é muito, vocês não vão arrumar mulheres. Aí eu falei, a gente arruma. Tanto que no evento tinha umas 150 lá, né, Bruna? 10 representantes de entidades feministas. Foi um sucesso. E aí, teve o evento, tiramos foto, tal, fizeram uma premiação para as mulheres. No dia seguinte, os homens, os pré-candidatos, começaram a nos ligar. E ontem, um deles ligou, eu estava no aeroporto, vindo de Brasília, e falou assim, Karina, 50% da chapa é de vocês. Pode montar. Não quero nem me meter nisso. Assim, não sei qual que é o intuito, não sei se ele falou isso porque está difícil ele montar uma chapa, não sei. Mas eu fiquei feliz com a atitude. Ele falou, 50% da chapa é de vocês. Só que a gente tem mais 3 chapas para pedir 50%. Porque a gente não quer só uma. Eu não quero 50% de uma chapa, apoiar essa chapa e ela eventualmente ser perdedora. A gente quer 50% de todos. Eu posso nem estar em nenhuma das chapas. Mas eu quero que tenha 50% em todas as chapas. Bom dia. Para entender, eu tenho uma empresa, 1.400 funcionários. Eu trabalhei a vida inteira constituindo a ficha funcional de todas as funções dentro da empresa. Eu não tô tomando posição nem de A nem de B. Eu só quero tentar entender, que eu até hoje não entendi. Me perdoe. Assim, eu preciso entender isso. Eu participei na descrição de ficha funcional de cada função que tem na empresa. E também na constituição da remuneração, da tabela salarial, função por função. Eu juro que nunca passou pela minha cabeça, se é homem é 10, se é mulher é 8, certo? Absolutamente. Na minha empresa tem diretor que é mulher, tem gerentes maravilhosas que são mulheres, que são muitas vezes melhores que os homens e tal. De onde é que vem essa história de que mulher ganha menos? Eu não tô acusando, só quero entender, certo? Porque na minha... A pergunta dele é extremamente pertinente. Da onde veio a ideia de que mulher ganha menos do que homem? Até porque a consolidação das leis do trabalho, a Constituição, proíbem essa diferença salarial. Né? E o que acontece na prática? Não na sua empresa, porque, pelo que você falou, nunca teve esse critério. E aí eu vou contar uma história aqui, algumas pessoas vão se identificar. Vamos supor que eu seja um homem, que eu seja o dono da empresa. Acho que é ela. E aqui, tá? E aí o que acontece?
eu tenho 2 funcionários extremamente competentes, um homem e uma mulher. E preciso promover um deles. E aí o que acontece? Isso a gente vê até em filme. E aí o que acontece? Eu saio à noite, vou tomar uma cerveja com quem? Com o homem. Até porque se eu sair com a mulher, né, ela está dando mole, não sei o quê. E isso acontece. Aí eu vou jogar futebol, meu time está lá, de novo, cara. Quem que eu vou chamar para ser meu gerente, meu diretor? Muito provavelmente um homem. E por que não tem a mesma coisa com mulher? Porque, geralmente, a mulher não está nos espaços de poder. De função, de participantes em cada função. Não seria diferente de salário. Tem mais um. Isso, exatamente. Porque salário é proibido. Eu não posso pôr as 2 pessoas na mesma função, senão ela vai lá na Justiça do Trabalho e reclama isso. Mas, assim, quando você vai fazer uma média salarial, as mulheres vêm ganhando menos e são menos promovidos. A Luísa Trajano, por exemplo, ela trabalhou muito na questão de ter cotas nos conselhos de administração das empresas. Por quê? São quem decide. Enquanto a gente não tiver mulher decidindo na contratação, a gente vai ter essas eventuais preferências. Então, sempre, obviamente, salário não é igual. Sempre vem essa preocupação. Por quê? Porque não tem como, né? Por uma proibição legal expressa, não tem como ter isso. E aí acontece também, até na contratação. Né? Não estou dizendo assim, tudo que eu falo não é de forma generalizada. Né? Que nem você falou assim, esse estereótipo de mulher é mais de cuidado social. Eu falo isso porque, assim, no geral, Mas, voltando à questão das empresas, até na contratação, quando você vai fazer uma contratação, há um preconceito de contratar mulher recém-casada, por conta da licença maternidade. E eu sou uma defensora da licença parental. Por quê? A licença parental, e tem isso na Suíça, como que ela funciona? A família decide quem tira. Aonde? Canadá também. A família decide. Então, assim, nasceu um filho, a família, ou adotou, a família decide quem que tira a licença. Eu tive 2 filhos, eu nunca tirei licença maternidade. Eu trabalhava de casa, levava o escritório para casa, levava a casa para o escritório e ia me virando. Né? E se meu marido fosse, por exemplo, servidor público? Não seria fácil colocar, né, ele tirar uma licença e cuidar do filho, enquanto eu, autônoma, empresária, consegui tocar a minha vida? Então, a licença maternidade, ela é, de certa forma, e assim, eu vou falar de uma coisa assim que pode chocar, uma violência contra a mulher. Porque e a mulher que não quer ter filho, ela casa e nunca quer ter filho, ela acaba tendo preconceito no trabalho. Então, me preocupa isso. E aí, aqui eu trago um recorte que pode ajudar aqui as mulheres. Olha, a cota vai ajudar as mulheres aqui, de uma certa maneira, obviamente, que elas devem estar num partido que propicie esse espaço. Ontem, né, o STF teve a determinação de que, se temos, no mínimo, 30% de candidatas, temos que ter o equivalente do fundo partidário, estimação direta de inconstitucionalidade, prevendo isso. Aí, ontem, foi feita uma consulta no TSE, que foi julgada ontem no TSE, perguntando assim, se o Prêmio entendeu que o fundo partidário entra, será que o Fundo Especial de Financiamento de Campanha e o Tempo de TV também não vai entrar? E a resposta foi positiva. Saiu antes de ontem um parecer da Procuradoria aqui de São Paulo, falando que até os recursos privados também têm que atender esses 30%. O que isso vai ajudar as mulheres? Como que as pessoas são eleitas? Com visibilidade e dinheiro. Quem que consegue ser eleito sem ser de família política? Quem tem dinheiro, quem é famoso, aparece na TV. Então, assim, pessoas de programas de TV, pessoas com recursos financeiros. A gente teve um prefeito que foi eleito assim, com a ajuda da mídia, que era uma pessoa famosa, e com dinheiro. Teve uma renovação? Teve. Então, o que a gente precisa para ser eleita, nós mulheres? Dinheiro e visibilidade. E agora a gente vai ter, no mínimo, 30%.
E agora, até falando de romantismo, eu não sou nem um pouco romântica com essa questão de política mulher na política. Porque o que eu vejo? Temos 30% do dinheiro público, temos 30% de tempo de TV. O tempo de TV fica mais difícil por lá. Mas o que acontece? Vai vir o presidente do partido, né, e vai falar assim, tenho 30%, vou jogar 30% na Margareth Coelho. Está cumprindo a cota. E aí a Bruna, que está lá tentando disputar espaço, não vai ter. Entendeu? 30% do fundo vai para as mulheres. Ela faz uma dobrada com o homem para fazer o material. Isso se não fizer uma fraude lá na gráfica, de mandar o material sair só com o nome dele, e põe na prestação de contas da mulher. A gente viu a questão das candidaturas laranja, das mulheres com 0 voto. E quando falam assim, a mulher é a culpada, porque ela não votou nem nela mesma. O TSE fez um levantamento, nessas mulheres de 0 votos, tem mulheres que nem sabem que estão lá. Exatamente, Carla. Elas nem sabem, porque o patrão pegou o CPF dela, fez ela assinar, ela nem sabia o que estava assinando. Teve um artigo que saiu na Deutsche Welle, eu até fui entrevistada também, que chama O Amargo Sabor de Ser Laranja. Conta a história de uma mulher que ela foi ludibriada por um deputado para sair candidata, e ela achou que ela ia ter condições. Quando ela fez o registro, ela foi lá pedir material de campanha, ele falou assim, não, eu só queria seu nome. E aí ela foi para casa chorar, porque ela falou, o que eu vou fazer? Eu não tenho condições de fazer campanha. Ficou desiludida, arrasada, e aí o partido não fez nem a prestação de contas dela. Aí ela passou, ela era estudante de Direito, ela passou, ela foi prestar exame da OAB, precisa quitação eleitoral, ela não tem quitação eleitoral, ela não pode tirar um passaporte. Ela tem que esperar agora o final do... Né, ela ficou 4 anos pendente disso. Ela se formou naquele ano e não pode prestar concurso. Então, assim, até que ponto a mulher não vota nela? E quando fala mulher não vota mulher, a gente tem que pensar num fator. A mulher não vota em ninguém que ela não vê. O homem não vota em ninguém que ele não vê. Se a propaganda eleitoral só tem homem, se o dinheiro só vai para homem, como que vão votar em mulher? Que ninguém sabe. Gente, infelizmente, eu vou ter que encerrar. Eu agradeço as suas palavras. Foi extremamente complementar. Para a gente falar sobre esse tema, eu acho que precisaria de umas 5 horas, abrir debate com todo mundo, porque, sem dúvida, é uma coisa que a gente tem que construir juntos. E eu, mais do que falar, eu acho que é importante eu ouvir, né, experiências de vocês. João, né? Arão, é que eu não enxergo tão bem de longe mesmo de óculos. O Arão queria também trazer uma experiência, a gente vai ter que encerrar aqui porque tem outro palestrante, e uma coisa que a gente tem que pensar sempre, né? Quando eu falo que eu sou feminista, eu trago também a questão de respeito. Então, assim, a gente tem que respeitar que agora é a fala de outro, né? Infelizmente, eu adoraria ficar aqui com vocês umas 5 horas para dialogar, até mudar de ideia em algumas posições, né? Claro, a gente não é dono da razão nunca. E esse formato de debate ajuda a construir, como eu falei, eu saí de um posicionamento muito parecido. Qual que é o seu nome, Major? Desculpa. Do Diego, muito parecido, e hoje tenho um muito mais semelhante do Garcês. Entendeu? Então, assim, como que eu consegui mudar de um polo para outro? Foi ouvindo. Gente, muito obrigada, agradeço demais e até uma próxima.